todos, paz do Senhor a todos, para quem não falou. Vamos iniciar aqui em nome de Jesus. Vamos abrir em João 12, versículo 24. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia. Eu peço a ti, ocupa o meu lugar aqui, Pai, toma o meu lugar, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, que haja, Jesus querido, da tua graça e da tua misericórdia, que haja do teu poder e a tua unção, no nome de Jesus, venha operando, fazendo a diferença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha só, no João 12, deixa eu abrir aqui, João 12, versículo 24. Isso, no 24 diz assim: em verdade vos digo, vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. 25. Até o 26, tá? Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo estará. Onde estou, se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. O que ele fala do grão de trigo? O grão de trigo, se ele cai na terra, na verdade vos digo, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aí ele vai comparar quem ama a sua vida. O que nós precisamos entender? Que nós, todo dia, todo momento, estamos fazendo escolhas. E muitas dessas escolhas são renúncias a nós mesmos. E quando muitas vezes eu quero fazer um monte de coisa que está fora do propósito de Deus, eu estou tentando preservar a minha vida. Agora, quando eu escolho morrer, o que o morto faz? O morto está lá. As pessoas estão velando lá o morto. A pessoa pode estar elogiando que ele não está sentindo nada. A pessoa pode estar falando mal que ele não está sentindo nada. Uns tempos atrás eu fui lá no velório, né? Pouco tempo atrás. Eu acho que não fez nem um mês ainda, eu acho. E aí tava todo mundo lá, comentando. E aí colocou lá no lugar onde tinha que colocar, né? Conforme cada família, né? Tem um jeito de fazer as coisas. Mas o morto não tava sentindo nada. Não tava preocupado com aquilo outro. O que eu preciso fazer? Morrer e gerar fruto. Quando a gente escolhe fazer algumas renúncias, nós somos honrados por Deus. O que ele fala no versículo 25? Quem ama, põe a ACF, filha. Consegue pôr? ACF? Não. Versão ACF. Deve estar aí. Mas assim, fala assim, no 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, às vezes, por isso que ele fala para morrer, para gerar o fruto. Põe uma sementinha lá, daqui a pouco ela morre, né? Mas ela abre lá e brota o mais comum que a gente vê por aí é o feijão, né? Os meninos fazem da escola lá uma experiência do feijão, põe lá o feijãozinho, daqui a pouco ele nasce uma plantinha. Aí ele fala assim, quem ama a sua vida, perdê-la-á.
Então eu estou tentando, não quero me gastar, eu vou me gastar. Vai gerar desafio para nós. Quem neste mundo aborrece a sua vida, o que vai acontecer? Quando nós procuramos fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós estamos fazendo o quê? Aborrecendo a nossa vida. E o que vai acontecer? Eu estou guardando para a vida futura. Eu estou aborrecendo a minha vida. Então, existem ocasiões que eu preciso morrer por um monte de coisa. Tá falando? Deixa para lá. Não estou sentindo nada, não. Mas eu estou cansado de... Não, então vamos aborrecer a nossa vida que vai dar certo. Aborrecer no sentido certo, né? Às vezes está sofrendo uma coisa lá que nem é propósito de Deus e nem está gerando fruto e não está acontecendo nada. Não, nos propósitos de Deus. E aí a gente vai ver os frutos acontecendo. Olha só, presta bem atenção como aquilo que Deus nos chamou, as renúncias e morrer nessa vida vale muito mais a pena do que as coisas muitas vezes que não vou me cansar com isso, deixa isso pra lá, né? Por quê? Porque não quer morrer. Ó, presta atenção, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, adiante dele, e ele estava com 12º. E Elias passou por ele, lançou sua capa sobre ele, chamou ele. Versículo 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Aí no versículo 21, só esses 3. Voltou, pois, de seguir, e tomou as juntas de boi, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Olha só, presta bem atenção. Por que quando eu começo a morrer, eu começo a entender o que realmente importa? Se eu perco a minha vida aqui, eu estou guardando para a vida eterna. O que esse cara tinha? Tinha 12 juntas de boi, e ele estava após da 12ª, né, guiando eles lá. Aí o Elias passou, jogou a capa sobre ele. Aí o que ele foi fazer? Foi seguir o Elias. E o que o Elias fazia? Olha aí, o que o Elias fazia? Era o profeta. Financeiramente ele não tinha nada. O que ele tinha financeiramente? Foi andar atrás do Elias. Aí você vai falar assim: mas você tá pancada da cabeça? O que você vai fazer? Você vai vender seus bois, o que você tem? Você vai vender os seus bois que você tem e vai andar atrás. Vou, mãe. Tchau, viu? Pai, tchau. Tô indo. Por quê? Porque o chamado, a renúncia, a gente já vai entender aqui, cada um tem o seu chamado. Não diminuindo nada, nem abreviando nada. Mas ele falou: não, é o projeto. Aí lá na frente ele falou: será que ele pensou assim: nossa, larguei aqueles boizinhos, não, na mesma hora matou, deu lá pro povo e foi seguir o Elias, foi servir o Elias. Mas ele sabia que lá na frente ele ia orar por uma viúva e essa viúva, por uma senhora que não tinha filho e ela ia ter filho. Depois lá na frente, logo em seguida, né, antes dela, ele ia dar uma direção de Deus por causa dos reis. Ele não sabia, porque logo lá
No 2 Reis, aí começa lá, ele dá direção nas coisas, Deus usa a vida dele. O que nós precisamos entender? Nós guardamos a nossa vida e fala, meu, o que será que importa realmente? Porque às vezes você fala assim, nossa, às vezes alguém fala, olha que palavra abençoada, a palavra que eu ouvi, que você postou, que mandou lá, me abençoou. Tem gente que fala, irmão, manda a palavra. Outros falam assim, irmão, você não mandou a palavra ainda? Aí você fala assim, Jesus, tem gente esperando a palavra. Tem dia que você fala assim, oh Deus, por que eu não mandei ainda? Com a correria das coisas. E é só isso, hein? Uma coisinha que você fala assim, né? Não tá gerando tanto cansaço igual aqui. Eu falo, não, deixa esses boi aí. Peraí, deixa eu dar um jeito nesses boi aqui, peraí. Ó, fez um churrasco, cozeu, né? Cozeu, não foi churrasco. Deu lá pra todo mundo lá, com um negócio de arar a terra lá. Por quê? Porque ele tava a fim de incomodar a vida dele. Ah, o que você tá fazendo? Não, eu vou passar ali na casa de uma viúva, que ela trata eu bem, me dá um pratinho de comida, e eu como e tá tudo bem. O que nós precisamos entender? Às vezes algumas renúncias vai nos levar a viver mais coisa. Tem um cara que ele falou assim, ele é conhecido. E ele falou, ele deu uma entrevista lá, eu vi uma entrevista curtinha dele. Ele falou assim, ó, hoje eu trabalho para pagar as minhas contas, mas eu já fui em tanto lugar, já fiz tanta coisa e eu faria tudo de novo. Ele gastou o dinheiro dele, ele é economista, é um que fala de bicho aí, fala dos animais, o mais conhecido aí, que fala dos bichos, fala dos animais, de vez em quando agora ele tem umas propagandinhas dele lá nos vidinhos curtos dele lá, eu falei assim, não, eu faria tudo de novo. Que ele, né, foi num monte de país, foi num monte de lugar, fez um monte de coisa. O que é que nós precisamos entender? As renúncias vai nos levar a viver as grandezas de Deus. Ah, Deus... Não, ó, Elias jogou a capa. Vamos embora. Você vai? Vamos? Ô pai, tchau. Mãe, tchau. E foi. Por quê? Porque ele quis morrer para essas coisas. Aquilo que Deus nos chamou, nós vamos morrer para as outras coisas e viver o que Deus tem. Ah, o que vai acontecer comigo, com você? Ser honrado por Deus. Ele falou que ia dar um carrão, um carro. Não. As coisas ele vai nos abençoando, nós vamos fazendo por onde e Deus vai colocando a mão e as coisas vão dando certo. Agora, o que nós precisamos entender? O que nós vamos viver da parte de Deus, com Deus, vale muito mais do que o que nós estamos vivendo. Ele estava preocupado se ele ia comer, na onde que ele ia dormir. Não, ele queria acompanhar a chamada ministerial de um profeta, de um homem de Deus e dar continuidade ali. Por quê? Porque aquele que quer preservar a sua vida, vai perder a sua vida. E aquele que aborrece a sua vida, vai guardar a sua vida para a vida eterna. Então o que nós precisamos entender? Aquilo que Deus te chamou para fazer, vai fazer em nome de Jesus. E viva aquilo que Deus tem. Eu preciso viver aquilo que Deus tem. Conforme nós vamos caminhando, nós vamos entender cada vez mais o que Deus tem para nós. Mas o que eu preciso entender é que o chamado, a comunhão com Deus, as coisas que Deus... Pensa você orar por alguém e acontece lá um milagre. Meu, você escutar Deus falando e dar uma direção, ai, é uma coisa espetacular. Imagina orar por uma mulher já idosa já, dar uma palavra e a mulher depois ter um filho. Depois de idoso, marido idoso. Mas ele fez uma renúncia. Ele saiu lá do pai dele, da mãe dele, ó, tava lá arando a terra. E quem vai arar a terra? Eu não sei. Vou seguir aquilo que Deus... O que nós precisamos entender? Às vezes, na nossa realidade, naquilo que Deus nos chamou, bora fazer o que Deus chamou em nome de Jesus. Bora fazer o que Deus chamou, porque Deus nos chamou. Não tem alegria em outra coisa. Eu falo por experiência das coisas pequenas assim, que a gente faz. Você fica com aquela agonia, meu Deus...
Não mandei a palavra ainda. Senhor, não mandei a palavra. Jesus, eu não mandei ainda, Pai. Me ajuda aqui. Aí aquela agonia, aquela desconforto. Aí você manda a palavra, dá aquele sossego. Por quê? Porque naquilo que Deus vai nos chamando, nós vamos fazendo e vai tendo alegria, vai tendo contentamento. Deus vai falando, vai dando direção. Então eu tenho que entender que vai incomodar a nossa vida. Às vezes tem ocasião que a gente vai sair, hora do carro, todo mundo fica quietinho, a gente ora lá e dá certo, ora no meio do mato e aonde tiver. Por quê? Porque traz alegria, traz contentamento, está dentro de nós aquilo que Deus colocou. Muitas vezes a nossa carne, as nossas escolhas quer aplacar, quer abafar aquilo que Deus colocou, mas aquilo que Deus colocou, a gente vai ser alegre com aquilo. Então vai incomodar a nossa... Claro que vai incomodar, mas é claro que vai. Claro que incomoda sim, cada um na sua condição, mas vai incomodar. Mas o que ele falou? Você está perdendo aqui e vai ganhar lá. Às vezes o investimento, uma direção. Um dia tinha um povo aí, uns amigos, e aí o amigo já estava com as malas prontas. E a mulher já estava mandando o pé também. Eu falei, Jesus, dá graça. Aí a gente falou, vamos orar. Vamos orar e conversa com um e conversa com outro e tal. E aquela coisa toda, daqui a pouco Deus foi lá e falou com ela. E Deus dá graça. E a gente junto lá, participando do milagre, de uma coisa que ia desmoronar. Então, o que nós vamos entender? Vai incomodar, mas eu vou trazer vida para a minha vida, em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção aqui. Lucas 14, 26. Ó, se alguém... Põe a CF, filha. Essa daí fica um jeito um pouquinho muito diferente. Isso, garota. Pegou o jeito, né? Ó, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que a gente vai fazer? Vai aborrecer quem está do nosso lado e vai aborrecer a nossa própria vida. Versículo 27, só 26 e 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cada um tem um desafio para viver e a cruz para carregar. Não tem? O povo não fala assim? Ó, cada um tem a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Eu não quero a sua. Se eu não aguentar a sua e se você não aguentar a minha, cada um tem a sua. Mas ele falou assim, volta lá no 26, filha, por favor. Ó, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ó, então, o que ele falou? Que a gente vai aborrecer a nossa vida, porque nós somos discípulos do Senhor. A gente vai aborrecer quem está do nosso lado. Entenda bem, aborrecer é uma coisa. E querer caçar assunto, né? É outra história. Agora o que eu preciso entender? Vai aborrecer. E eu preciso entender que eu vou fazer renúncia e vou viver a manifestação de Deus. Vamos viver o cuidado de Deus. Vai ter esse momento que aborrece. Por quê? Porque nós escolhemos servir a Deus. Ah, quem está fazendo isso? É porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com Deus. A gente lembra, é muito bom quando a gente lembra da aliança, na hora que a gente vive um milagre. A gente não ouviu agora há pouco? Ó, fica aí nessa terra. Não desce não. Não é renúncia? Tem que renunciar à própria opinião. Aí obedeceu, e o que aconteceu com essa obediência? Gerou algo extraordinário, mas primeiro teve uma renúncia e uma obediência, um negar a si mesmo e viver o extraordinário de Deus. Se vai lá para o Egito, não, ó, cavou o poço lá, aí o outro brigou, cavou o outro, brigou de novo, até que o negócio deu certo, plantou numa terra seca que esfarinhava e colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. O que nós precisamos entender? Nós gostamos da parte, mas eu vou saber que vai haver situações que eu vou aborrecer a vida, mas automaticamente eu vou ganhar a vida. Então eu preciso entender, vai aborrecer. Ah, mas eu vou orar agora, vou. Vai aborrecer.
Ah, mas você podia fazer tal. Podia. Mas aconteceu vai aborrecer. Às vezes você vai levantar e fulano, como é que tá aí, não sei o quê. Ó, tá assim, não, vamos orar que vai dar certo. Deus vai lá e abençoa. Vai aborrecer a vida. Mas o contentamento e a alegria é maior. Ó, presta atenção. Marcos, capítulo 10, versículo 29. 29 e 30 também. Só curtinho aqui. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Ó, o que ele está falando? Por causa da renúncia, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e filhos, campos, com perseguições, no século futuro, a vida eterna. Então eu preciso entender que muitas vezes nós vamos nos gastar pela obra. Nós vamos nos gastar pelo compromisso pessoal que nós temos com Deus. Nós vamos nos gastar pelo nosso chamado. Mas Ele não falou que vai deixar de nos honrar. Eu estou fazendo só pensando na honra? Não. Mas nós sabemos que existe um Deus que está vendo aquilo que nós estamos fazendo, está vendo a nossa obra. Você está se gastando nessa situação? Tá bom, então eu vou te honrar, filho, nessa situação. Vou te abençoar em tal condição. E aí a gente vê a mão de Deus. Eu me lembro que muitas vezes, na época da construção, o meu pai, que nem habilidade de pedreiro tinha tanto assim, né? Se observar um pouquinho, algumas paredinhas lá em casa, a gente tirou com gesso lá, mas tem uns negocinhos. Irmãos, eu escolhia. Tinha algum evento acontecendo, alguma coisa, eu vinha e deixava ele lá. Não era toda hora. Mas o que acontecia? Deus me honrou. O que a gente precisa entender? Uma barganha? Não é uma barganha não, porque se eu for tentar pagar alguma coisa que Deus fez, nós está aflito, que nós nunca vai conseguir fazer nessa vida. Agora, você fala assim, Deus, Ele fala assim, filho, pode buscar o reino que eu vou cuidar das outras coisas. E Deus preparava as coisas de uma maneira extraordinária, aquele movimento todo, né? E aí você falava assim, Deus, eu tinha outra coisa para fazer, mas eu escolhi estar aqui, eu escolhi fazer tal coisa. Era uma coisa assim, que Deus dá uma graça tremenda. Você fala assim, Deus, aí hoje os tempos são outros, mas a gente gasta o nosso tempo de uma outra forma, e aí você vê a mão de Deus trabalhando no nosso favor em nome de Jesus. Ele está falando aqui que vai honrar, então eu preciso entender que nenhum trabalho em vão no Senhor, as coisas estão acontecendo. Mas eu estou me gastando aqui, Deus, estou cansado disso. Mas Deus honra a nossa vida, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, filhos e filhas, com perseguições no século futuro, a vida eterna. Vai acontecer, porque Deus está colocando a mão. Eu me gasto nisso, me gasto daquilo. Vai acontecer, porque Deus está colocando a mão. Em nome de Jesus, nós vamos ver o cuidado dele. Vamos aqui rapidinho, a Marta. Lucas 10, 38 até o 42. Só esse trechinho. Vamos entender um negocinho aqui. E aconteceu que, indo eles ao caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude, versículo 41. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Vai. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Vamos entender uma coisa aqui.
Naquela ocasião, Deus chamou a Maria para ficar lá nos pés. Chamou a Marta para servir. Por que a Marta estava preocupada com o que a Maria estava fazendo? O que eu preciso entender? Cada um tem um chamado. E é diferente um do outro. Ah, mas eu queria estar fazendo o que tal irmão está fazendo. Não vai. O seu é diferente. Agora, não quer dizer que Deus vai preparar uma ocasião. Eu não posso me medir com ninguém. Eu estava lá, eu vi um testemunho que o irmão via lá um ministrante na cidade dele e ele trabalhava na obra. E ele chegou cedo e ele gostava desse ministrante e tal, queria muito ver esse ministrante. E aí quando ele chegou lá, o pastor lá pegou e falou com ele assim, ó, tudo bem, irmão, tudo bom. Irmão, tem bastante carro aqui. Você não pode ficar olhando os carros? Aí deixou ele, tipo, na rua de cima, 2 quarteirão. Ele falou, não tem outro, não? Não, só você. Mas não dá pra... Não, só tem você. Tá bom, eu vou. Aí foi. E ele estava desempregado, esse irmão. Aí ele ficou lá na rua de cima, vigiando o carro das pessoas. E ele queria assistir a ministração lá dentro. Ele queria assistir lá dentro. Aí passou um cara e falou assim, ô fulano, oi, eu tô te procurando. E ele estava mais de um mês desempregado. Eu tô te procurando faz um mês. Pra quê? Pra você trabalhar. Ó, segunda-feira, você vai lá na minha empresa que você já tá contratado. O que nós precisamos entender? Às vezes a gente vai se cansar. Isso é coisa dos dias de hoje, né? Das coisas que estão acontecendo. A gente vai se cansar. Mas aqui cada um tem uma condição. Eu queria estar fazendo tal coisa agora, mas eu estou aqui fazendo isso. Deus é poderoso para nos honrar em nome de Jesus. Amém. O cara foi fazer uma coisa que ele queria lá estar assistindo e estava em outra posição que não dava para ele ver, mas estava obedecendo, trabalhando na obra. Não existe nada que a gente exerça, que Deus não veja, que Deus não cuide, não abençoe. O que eu preciso entender? Cada um tem uma condição. Você queria estar fazendo o que fulano está? Eu também queria. Mas a gente está fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E eu vou me alegrar com isso. Eu vou ficar afadigado, preocupado. Eu não faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus, olha, Senhor, aquele irmão, se usa ele, e ele revela e cura lá as pessoas. Olha que coisa boa, se Deus der o dom, nós vamos usar em nome de Jesus e o poder de Deus vai ser manifesto, Deus vai curar. Mas enquanto não, fica feliz com o que você está fazendo. Vai ficar desinfeliz aí que nem a Marta? Não, Marta. Maria, fica aí, pode ficar. Pode ficar, vou servir aqui com uma... E vou escutando aqui, de pé de ouvido, na hora de uma coisa ou outra, eu escuto. Por quê? Se eu ficar tentando fazer o que o outro está fazendo, não dá certo. Mas eu não posso estar lá? Não, eu não posso. Então eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Nós vamos ser honrados em nome de Jesus. Vamos finalizar aqui com outras 2 histórias aqui. No mesmo processo. O Gênesis, Ora, o Senhor disse a Abrão, Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, até o versículo 4, tá, filha? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha que coisa. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome. Tu serás uma bênção. Tudo, vai lá, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ele não estava já posicionado com a família dele? Ele estava já posicionado, estava tudo em paz, mas Deus chamou.
A partir do momento, e esse aqui é o detalhe, escuta o que Deus está te falando. Em nome de Jesus. Deus falou assim: Abraão, sai daí, sai da terra da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha, obedeceu o que Deus orientou para ele. O que Deus falou para o menino lá? Ó, o jovem rico, você chegou aí, você me adorou, ajoelhou, mas eu vou falar uma coisa aqui para você. Ele revelou, né? Fala a palavra de Deus que ele revelou. Põe aí, eu sou Marcos 10, 17. 10, 17. Marcos 10, 17. Não tá aí, não. Hein? Ó, a gente já vai voltar para Abraão rapidinho. Vai, filha. Marcos 10, versículo 17. Ó. E pondo-se a caminho, correu a ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha só, vai lá. E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Vai. Tu sabes os mandamentos. Continua. Aí os mandamentos. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo tenho guardado desde a minha mocidade. Vai lá. Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta, e revelou-lhe. Põe a King James. Ó, nesse mesmo versículo aí, deixa aí. Eu vou mudar para. Ó. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, falta-te algo mais importante. Vai e vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberá um tesouro no céu. E vem e segue-me. O 22. Diante disso, o homem abateu profundamente, retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. O que o Abraão fez? Acabou, pode pôr no Abraão lá. Acabou de escutar a palavra, foi para onde Deus mandou. Esse homem aqui escutou a revelação de Jesus. Ó, você guardou tudo, mas eu vou te revelar algo. Deus revelou para Abraão a voz dele, falou com ele de maneira audível. Ele escutou assim: ó, Abraão, sai daí da tua terra, da tua... O que é isso? Sou eu, Deus. Sai daí da tua terra, da tua parentela. As coisas vão acontecer conforme nós estamos dispostos a obedecer e fazer as renúncias. Se eu ficar aqui vivinho, eu não vou morrer. E eu não vou morrer, eu não vou dar fruto, não vou aborrecer minha vida. Mas quando eu morro, eu aborreço a vida e as coisas começam a acontecer. E o que o Abraão fez, ó, escutou tudo que Deus disse. Tá bom, Deus foi. Esse menino aqui ficou agoniado. Por quê? Depois da revelação de Jesus, ele não quis mudar a atitude. O que eu preciso entender? Faz que nem o Abraão, escuta o que Deus está falando. Às vezes Deus está nos dando uma direção clarinha, bem clarinha. O que nós precisamos entender? Não despreze o que Deus está falando com você, comigo, em nome de Jesus. Por quê? Diante de cada situação, o contentamento e a alegria estar em servir a Deus e fazer aquilo que Ele nos deu. Nós vamos fazendo no dia a dia, junto com as coisas que a gente faz, e vamos caminhando e Deus vai nos honrar. Mas o que eu preciso aprender é escutar a voz de Deus. Ó, e diante de escutar a voz de Deus, o Espírito Santo falando, perceba os sinais. Como é que o Paulo percebeu o que estava acontecendo? Tinha impedimento, tinha luta, tinha lá e tenta ir para um lugar, não dá certo, tenta ir para o outro. Daqui a pouco Deus falou com ele. Ele parou lá em Trode, foi orar, de noite Deus deu um sonho lá, deu a revelação para ele. O que nós precisamos entender? Eu vou percebendo. Como é que pode? Deus está pendendo, está inclinando as coisas para esse lado, mas eu quero ir para esse. Não, mas Deus está me levando para esse, mas eu queria ir para esse. Não vai. Escuta o que Deus está falando. Por quê? Muita coisa está acontecendo nos dias de hoje. E Deus vai nos dar livramento, coloca projeto nas nossas mãos, conforme nós estamos dispostos a obedecer a voz dele. Ô Naamã, é o seguinte. Avisa para ele lá, avisa para o Naamã. Vai lá, avisa lá. Não vou lá não. Não precisa. Não, você não vai. Não vou não. Avisa para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Mergulhou?
Não vou mergulhar não. O que eu estou disposto a fazer, o que você está disposto a fazer, vai determinar as coisas que nós vamos viver com Deus. Ô menino, vende tudo que você... Ó, eu vou te revelar uma coisa aqui. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Olha, Jesus já estava declarando que ele já ia ter o tesouro no céu. Vem e segue-me. O que ele fez? Ficou triste. Por quê? Porque às vezes o meu tesouro está no lugar errado. O que eu preciso entender? Conforme as disposições que nós temos, as renúncias que nós fazemos, vai determinar o que nós vamos viver com Deus. Abraão. Então, versículo 2. E eis que farei de ti um grande povo. Como é que vai fazer um grande povo se ele fica lá? Como é que vai acontecer? Samuel, você vai lá e unge quem eu vou te mostrar. Não, Samuel, fica lá. Claro que Deus ia usar outro, né? Mas assim, nos dias... Não. Eis que farei de ti uma grande nação. O que eu preciso entender? A partir do momento que eu tomo as decisões que Deus vai nos colocando, nós vamos viver as grandezas de Deus. O que eu preciso fazer é escutar o que Deus está falando. Morrer, as coisas vão gerar incômodo para mim e para a sua vida, assim, por quê? Porque nós escolhemos servir a Deus, escolhemos ser discípulo, vai gerar incômodo, vou aborrecer a minha vida, mas ele falou assim, você está aborrecendo a sua vida, né? Está aborrecendo sua família, mas pode saber que Deus vai honrar a nossa vida, ele já falou isso, que vai honrar. Então eu preciso entender, eu não sou fulano, eu não sou ciclano, o que Deus me chamou, vamos cumprir o que Deus nos chamou. E, para falar a verdade, né, nos dias de hoje, as coisas não são tão desafiadoras assim. Não é verdade? Conforme a gente vai buscando a Deus, a gente vai entendendo. Mas em tudo nós vamos escutar a Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.